Bom, dando procedimento à nossa videoaulas, essa é a segunda da série de videoaulas que a gente vai estar fazendo sobre a linguagem SQL. Estaremos utilizando o MySQL como sistema base. No caso é o SQL Workbench, que é a versão do MySQL instalável no computador. Tem também online, mas a gente vai estar utilizando que a gente pode instalar no desktop. Bem, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai criar, a gente vai usar e vai deletar um banco de dados. No caso, a gente vai fazer um banco de dados para uma papelaria. Vamos dar o nome dele de Colorama. E também vamos criar algumas tabelas. E por último, a gente vai fazer um select simples na tabela para saber se foi criada ou não. Bem, como a gente pode criar um banco de dados? A gente vai usar o comando create database. E para a gente usar esse banco, a gente usa o comando use e o nome do banco de dados. E se a gente quiser deletar um banco de dados ou excluir, a gente pode usar o comando drop database, que ele vai excluir o banco de dados. Bom, então vamos lá para o nosso Workbench. Bom, o Workbench ele funciona da seguinte forma, bem parecido com o SQL Server da Microsoft. Ele tem essa abinha aqui onde ficam os bancos de dados. Isso aqui é alguns que eu já criei, que tá as minhas tabelas do banco de dados que eu criei. Ele também tem essa abinha aqui embaixo, que é onde mostra a execução do código, se deu erro ou não. Vou até dar um clear nele aqui. Limpou aqui, ok? A gente vai usar apenas essas duas abas, que é a aba onde vai ficar o banco de dados e a aba onde vai mostrar as mensagens se deu certo ou deu erro ou algo do tipo. Bem, a gente, para criar um novo script, o meu aqui já está pronto, mas para você criar um novo script, você vai criar aqui nesse botão Create New SQL Table, ou seja, você vai criar um script SQL e aqui você pode digitar os seus comandos, tipo create database, e aqui o nome do banco. Bom, o MySQL ele não é case sensitive, então você pode digitar minúsculo ou os nomes ou maiúsculo, não vai fazer a menor diferença porque ele vai entender tudo como se fosse a mesma coisa, ok? Eu coloquei aqui em maiúsculo para a gente diferenciar os comandos que são de sistemas, que são os comandos que estão em letra maiúscula, e a criação de dados ou de objetos que a gente vai criar na nossa tabela. Bom, para não ficar muito comprido o nosso vídeo, a gente vai criar agora o nosso banco de dados usando o create. No caso aqui a gente vai criar uma database com o nome de Colorama. Você seleciona ela e você clica nesse botão executar o campo selecionado, ok? Você vai clicar nesse botão aqui para executar apenas esse. Se você não selecionar e clicar aqui, ele vai executar tudo que tem na tabela, ok? Então, você seleciona e clica nesse botão. Ao clicar, ele vai dar uma mensagem aqui embaixo, Action Input, Outros Inputs, que quer dizer o quê? O Create Database Colorama foi uma linha afetada, ou seja, foi já criado com sucesso. Se a gente der um refresh aqui na aba aqui de esquemas, ele já vai aparecer aqui, ó, Colorama. Ainda não tem tabelas, não tem views, não tem storage, nem procedures, nem funções. Beleza. Agora, para você utilizar esse banco de dados, você vai usar o comando user. Ao clicar no comando user, ele vai usar esse banco de dados. Então, aqui que você vai começar a criar o seu banco de dados, vai criar a sua estrutura de banco de dados com tabelas, vai criar os seus insert, vai criar os seus, se você quiser criar um storage ou um procedimento que você quer, uma trigger, você vai poder criar aqui nesse banco. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer em primeiro? A gente vai criar uma tabela com nome e cor. Então, vamos voltar aqui no nosso slide. Então, para você criar uma tabela com nome e cor, você vai usar o comando create também. Ao invés de colocar o database, que é para você criar uma base de dados, você vai usar o comando table, o nome da tabela.
E entre parênteses, você vai colocar o nome dos campos. Por exemplo, o ID, isso aqui é um ID, é uma chave primária, que ele vai ser o índice de controle principal da nossa tabela. Ele vai ter o tipo int, ele não pode ser nulo, not null, ou seja, ele vai ser um campo do tipo inteiro, não nulo, e ele vai ter o auto-incremente. Para que serve o auto-incremente? O auto-incremente, você não vai precisar insertar nada nesse campo. Ele vai se auto-incrementar por si só. Ele vai usar, por exemplo, eu criei um novo registro. Quando eu for criar um novo registro, eu vou apenas colocar o nome e a data de registro. Ele automaticamente ele vai jogar já no seu campo ID, cor, ele vai jogar lá o número de índice. Ou seja, eu tenho 50 linhas. Se eu quiser buscar a linha 45 depois, eu posso ir só pelo ID dele, eu posso ir lá buscar e ele vai trazer o nome e a data de registro. Ou seja, ele vai ser um ID único de alto incremento. Uma coluna com nome underline cor, do tipo nvarchar, ou seja, é um string de caracteres Unicode com o tamanho máximo até 10 caracteres, e ele também vai ser not null, ele não poderá ser nulo, ou seja, a data de registro dessa cor, do tipo date time. E por último aqui, tem um primary key, é uma chave primária desse campo aqui. Eu poderia sem dúvida colocar só esse primary key aqui na frente do auto-increment, poderia. Mas isso aqui é uma forma de controle, até mesmo de código limpo, para você ter um controle maior do que você está fazendo na sua tabela. Por exemplo, aqui eu sei que é o create, que é o fim, que é o início, e aqui o primary key eu sei que é o fim da tabela. Então aqui é para mim ter um maior controle e visibilidade do meu código. Se eu colocar uma tabela aqui com 30 colunas e para mim manter um controle, eu posso fazer dessa forma. Como eu também poderia colocar esse primary key aqui no meio, entre o nome e o data reg, em qualquer lugar aqui dessa parte, colocando ele e especificando qual campo que vai ser como chave primária, eu poderia fazer isso. Bem, agora vamos lá no Workbench. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aquela tabela lá, a gente vai selecionar tudo e vai executar a seleção, ok? Aqui ele já deu a mensagem embaixo, create table core, foi criado, ou seja, zero linha foi afetado, mas ele já foi criado. Apareceu o símbolozinho aqui de verdinho com o símbolo de OK. E se a gente der um refresh aqui no nosso esquema, nossa aba Navigation, agora que já apareceu a tabela em Tables, apareceu a tabela cor, com as colunas, o index, foreign key. Já apareceu aqui ó, o campo ID cor, nome e o data reg. Ok? Então vamos criar aqui mais duas tabelas, que vai ser a tabela create, create table tonalidade. Ela vai ter um ID underline tom, que vai ser do tipo int. Ele não pode ser nulo e ele vai se auto-incrementar de 1 em 1. Se você quiser colocar aqui, para ele ir incrementando de 2 em 2 ou assim por diante, você pode. Mas automaticamente ele vai se incrementando de 1 em 1. E a gente vai criar um campo do tipo tom. Aliás, a gente vai criar uma coluna ou um campo chamado nome underline tom. E o tipo dele vai ser nvarchar com 15 caracteres. Ele também não poderá ser nulo. E aqui na nossa primary key, que é o final do nosso código, ele vai estar se referenciando ao id tom. Se eu quiser fazer o seguinte, pegar esse código aqui e dar um Ctrl X nele
deixar o nosso código dessa forma e vir aqui abaixo, aqui antes do nosso código, eu também posso dar aqui um select. Se eu colocar o ponto e vírgula, ele vai executar da mesma forma. Ele vai criar e a esse campo ele vai dar a chave primária para ele. Vai ser a mesma coisa. Se eu quiser tirar aqui e colocar ele aqui em cima, eu também posso. Mas, como eu falei, é questão de código limpo, né? Usar práticas de código limpo para você entender o código e não se perder quando você for fazer um código. Bem, aqui está o nosso código, eu vou só arrumar aqui. Tá, e vamos executar aqui. Ok? Foi criado com sucesso. Se eu der um refresh, apareceu já aqui a tabela tonalidade, com a coluna ID e nome. Ok? E temos também a tabela que se chama paleta cores. Essa tabela eu deixarei para mostrar na próxima videoaula, para não se estender muito. Mas isso aqui de início, para cumprir com o nosso acordo, que era usar o create database e o create das tabelas, a gente vai usar aqui também os comandos select, que foi o último que eu falei. Então aqui a gente vai selecionar as duas tabelas nas quais a gente já criou os objetos, as colunas, ok? Então você seleciona um select asterístico from e você coloca o nome da tabela que você criou. Bem, selecionar o asterístico, ele significa tudo. Select tudo de cor. Ou seja, ele vai trazer toda a seleção da tabela cor. Então, se a gente dá um select aqui, selecionou tudo. Vem aqui em executar seleção, o que ele vai trazer? Ele abriu outra abinha aqui, que é o resultado da grid. Então, aqui ele vai mostrar o nosso campo, o nosso campo aí de cor, o nome e o data de registro dele. E aqui os campos de registro vão estar como nulo, que mais para frente a gente vai ensinar como insertar, ok? Então o select ele serve para selecionar, tem vários tipos de select, se você quiser trazer um select só com as datas de registro e cadastro. Bem, um pouco mais para frente a gente vai estar ensinando isso. Vamos só dar um select aqui na tonalidade, que é a outra que a gente havia criado. E aqui na nossa tabela tonalidade tem o ID de tom e o nome de tom. Ambos estão como nulo, que ainda não tem nenhum insert, não tem nenhum registro. Mas na próxima aula a gente vai estar mostrando como vai estar utilizando isso aí, ok? Valeu!